Tá, muito bem. Vamos lá, teve Boa pergunta. noite. Boa noite, Lu. Eu estava aqui te esperando, não estava te achando nos online. Já teve uma pergunta aqui sobre nutrição. Camila, hoje a gente vai falar sobre o direito dos autistas, tá? O assuntinho de nutrição, você pode me mandar no direct que eu te respondo lá, tá? Seja bem-vinda! Muito obrigada. Estou muito feliz e fiquei muito grata com esse convite. Muito bem. Lu, eu vou pedir para você. Eu já fiz uma breve introdução enquanto estava te esperando. Eu vou pedir para que você se apresente para os nossos espectadores e também para depois, porque como a live vai ficar salva, né, para as pessoas que tiverem interesse sobre o direito dos autistas poderem compartilhar com seus amigos ou familiares. E saber quem você é. Então, tá bom. Obrigada. Então, vamos lá. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou advogada há 17 anos. Sou especialista em direito das famílias e também em direito do trabalho. E esse ano eu iniciei uma especialização em direito das pessoas com TEA e PCD, que é a minha mais nova paixão. Descobri que tenho uma vocação para essa área, até por conta que eu tenho também um filho com diagnóstico de autismo. E isso me fez buscar, né, Joyce, como a gente estava conversando antes, mais conhecimento, buscar os direitos dos autistas, não só para o meu filho e para a minha família, né, mas para a sociedade como um todo. Lu, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua escolha? Você escolheu ser mãe atípica, né? Na verdade, sim, a maioria de nós, mães, recebemos o diagnóstico sem a desconfiança do diagnóstico e, na verdade, você escolheu assumir o risco, talvez, de ser mãe atípica. Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Também, para quem não me conhece, né? Estamos falando aqui para os seguidores da Joyce. Eu sou mãe, eu adotei, né, 2 crianças, eu e meu marido, o Gustavo e a Júlia. O Gustavo, na época, tinha 4 anos e a Júlia tinha 6. E na época, quando a gente passou pela entrevista do fórum, isso lá em 2017, eles comentaram, né, que o Gustavo poderia ser autista. Mas, por falta de recursos, por falta de, na época, o abrigo não ter condições de estar indo buscar, né, uma consulta com neuro ou umas consultas com neuropsicólogas, então acabaram só dizendo isso pra gente, né? E no começo, claro que dá um baque, né? Não vamos dizer que não, porque dá, né? Mas, com certeza, a gente escolheu isso, era uma missão nossa, e já estamos aí, né? Já estamos com essa família unida aí há 6 anos, já que eles estão com a gente. Muito bem. Lu, quando você teve contato com o diagnóstico, você já tinha noção da questão dos direitos do autista? De ser eu não sei se a palavra é classe, mas de ser um público, né, com suas particularidades, mas também com direitos específicos? Não. Não, confesso que não sabia, não tinha conhecimento em relação a isso, né, porque é uma área bem específica. Como eu falei no início ali, a minha especialidade era direito do trabalho e direito das famílias, né? Direito das famílias engloba ações de pensão alimentícia, de divórcio, de guarda, né? Que eu também continuo fazendo, lógico, né? Mas não tinha noção nenhuma em relação a direitos dos autistas. Realmente é bem específico e tive que buscar e estudar para poder começar a aplicar isso no dia a dia, né? Certo. E você começou aplicando na família de vocês, na verdade, sim, né? Com certeza, com certeza. Tá. Nós fizemos, para quem está aqui assistindo, como o assunto ele é bem específico e a Luciana é bem detalhista, mais do que eu, a gente criou um pequeno roteiro. Até porque o objetivo da live não é falar sempre dos top 10 direitos dos autistas. A gente quer explorar um pouco mais e eu acabei fazendo algumas perguntas para a Lu. Gente, eu chamo a Lu de Lu porque, além de parceira, ela é minha amiga. E a gente tem
intimidade para isso. E só um pouquinho de tempo a gente tem amizade, né? Pois então. Não vamos revelar datas e anos. E algumas situações que eu assisto no consultório, que são um pouco diferentes do tradicional, né? E aí, nós vamos começar com o direito, o que está em polêmica, em xeque hoje, né? Os planos de saúde. Lu, eu queria saber sobre o plano de saúde. Se pode fazer o cancelamento da forma que está acontecendo, né? Em massa, inclusive. Se pode. E também eu queria saber sobre situações que acontecem muito no consultório, de relato de pai, sobre a questão de negativas, ou seja, a não aprovação de exames bioquímicos, de terapias. Da nutricionista, né, o plano de saúde acaba não aceitando a solicitação de exames bioquímicos, e a gente já tem essa informação. Mas quando vem do neuro, que eles fazem negativas, quando vem do pediatra, como que funciona e como que os pais podem buscar auxílio perante a isso? Tá, então vamos lá. Realmente os cancelamentos de plano de saúde estão ocorrendo em massa, né? Até, se eu não me engano, foi ontem, né, que o Marcos Mion postou aquele vídeo falando em relação a isso, né? E já tem acontecido, né? Tá acontecendo já desde o ano passado. Já tem alguns casos aqui que realmente o paciente simplesmente recebe um e-mail informando que o plano vai ser cancelado dia tal. Tipo assim, daqui 20 dias seu plano será cancelado. E assim, pessoal, não pode, né? Essa prática é totalmente abusiva, ilegal. O plano de saúde não pode cancelar o plano unilateralmente. Ele só pode estar cancelando em duas hipóteses, né? Que é quando há inadimplência superior a 60 dias e também quando constatada fraude, né? Se não tiver nenhum desses dois requisitos, não pode haver o cancelamento. Aí vamos lá, você recebe esse e-mail, né, Joyce? Vamos lá, você Isso, como que é cliente, eu recebi recebeu esse e-mail. O que eu vou fazer? Meu Deus, a ideia deles, eu acredito que é cancelar para depois a mãe, o pai, buscar um novo plano e automaticamente contratar novo plano, onde eles possam estar colocando um valor mais elevado, ou ainda a coparticipação, né? Que a maioria dos planos de saúde hoje, principalmente de crianças autistas, a gente sabe que é sem coparticipação. Então, nesse caso, o que tem que fazer? Diante desse e-mail recebido, tem que procurar um advogado da sua confiança, né? Alguém especialista na área, e ingressar com uma ação judicial. Porque a gente consegue, nós advogados, fazer esse pedido liminar e o juiz defere, em liminar, já que a gente fala que é rápido, né? Porque não pode esperar, que o plano se abstenha de cancelar, porque não pode. Realmente é uma prática totalmente, como eu falei lá no início, ilegal e abusiva. Tá. E com relação às terapias ou os exames bioquímicos, ou até mesmo exames de perfil genético, que às vezes o próprio neuro ou o geneticista pede, como que esses pais podem se comportar meio aí, ou o que os pais fazem? Então, é o mesmo caminho. Se há previsão contratual desses exames e das terapias, vamos dizer assim, né? Eles são obrigados a estar cobrindo, ou seja, eles têm que autorizar a realização desses exames, bem como das terapias. Se está prescrito pelo médico, é obrigação, né, do plano de saúde cumprir. E da mesma forma do cancelamento do plano, ocorrendo esse tipo de negativa, os pais podem estar buscando, mediante ação judicial, que o plano cumpra, né, ou seja, que ele realize esses exames e as terapias solicitadas pelo médico. Ótimo. E, Lu, mais alguma coisinha para acrescentar sobre isso? Alguma situação de escritório já que você vivenciou? Olha, eu acredito que é isso mesmo, né? A gente não pode permitir que o plano de saúde faça esses cancelamentos em massa, né? A gente, como pais atípicos, a gente tem que buscar os nossos direitos. Eu sempre digo, né? A legislação dos direitos dos autistas ela é muito ampla. Claro que muitas vezes a gente fala assim, ou às vezes eu coloco também aqui no meu Instagram os direitos. A lei é muito bonita, só que a gente não vê efetividade, a gente não vê cumprimento da lei. Só que assim, a gente não pode se acovardar disso, né? Pensar, não consigo, nada dá certo para mim. Não, a gente tem que buscar,
os direitos, né? Para isso que o judiciário está aí, para isso que a gente precisa ir atrás e fazer valer os nossos direitos, né? E porque uma coisa tem assim meios. Exatamente, a gente não pode simplesmente aceitar e dizer que nada dá certo e que nada é para mim, que não é assim, né? A gente tem que buscar, ir atrás e fazer valer os nossos direitos. E também, que eu coloquei aqui, que até você tinha comentado comigo, se há diferença de direitos quando há níveis de suporte, né? É isso mesmo. Se é nível 1, se é nível 2, se é nível 3, tem direito, tem menos direito? Não. Esses direitos que a gente vai falar aqui hoje independe do nível, tá? São para todos os direitos. Inclusive, a gente fala assim que autista é autista, né? Não deve haver essa diferenciação de nível, né? Sim. Ótimo. Pessoal, como eu falei para vocês no início da live, se for surgindo dúvidas, vocês podem colocar. Para quem está aqui com a gente online, pode colocar aqui nos comentários que no finalzinho a gente vai abrir um tempinho para doutora Luciana responder, e quem estiver assistindo depois que ela ficar salva, pode mandar nos comentários, porque a Luciana vai estar em collab e ela vai assistir também os comentários e pode ir dando suporte e orientação para vocês. Algo que acontece muito no consultório, e inclusive foi uma particularidade aqui na nossa casa, foi a questão de servidor público. Já é sabido, principalmente para nós como os pais atípicos, que a demanda de atenção para uma criança, ela já é grande. Para uma criança atípica é ao quadrado, né? E nós estávamos conversando esses dias sobre a questão de servidores públicos. E por isso que eu falei para vocês que nós vamos falar de coisas a mais que vocês não estão acostumados a ver nos direitos dos autistas. É verdade que existe redução de carga horária de trabalho para pais autistas que são servidores públicos? Sim. Isso é para servidor público municipal, estadual, federal? Conta um pouquinho mais sobre isso e o porquê dessa redução dessa carga horária. Tá. Isso mesmo, Joyce. Então, assim, há uma previsão legal, né? Existe uma lei federal que prevê que existe sim essa redução de carga horária em até 50% sem prejuízo do salário. A lei é para servidores públicos federais, tá? Isso é bom deixar bem claro, porque é uma lei federal, então seria em tese só para servidores públicos federais. Porém, tanto os servidores públicos municipais e estaduais também possuem esse direito. Quando o teu município onde você reside não existe uma lei específica sobre isso, você usa por analogia, que a gente fala, a citação da lei federal, certo? Vou dar um exemplo. Aqui em Tuporanga, a gente tem a lei municipal que prevê essa redução. Então, o servidor público municipal, ele pode fazer esse requerimento, né, comprovando por laudo médico que seu filho é autista e comprovando que ele tem um plano terapêutico a desenvolver. Ele faz esse requerimento administrativo e é deferido esse benefício, certo? Se a sua cidade não existe uma lei, um decreto sobre essa situação da redução, você também pode fazer esse requerimento e fundamenta com a lei federal. Também é possível. Vamos pensar assim, mas eu pego o município e o município simplesmente me dá uma resposta que não existe lei municipal prevendo e indefere, que não tenho esse direito. Você pode sim estar buscando também, né, uma ação judicial mediante um advogado para requerer esse benefício que é um direito legal que hoje está previsto na lei, certo? E que é pouco falado, né, Lu? É pouco falado, mas tu sabe que agora, de um tempo para cá, as pessoas estão buscando mais os direitos dos autistas, né? Sim. Então, principalmente quando está no meio, né? Porque eu digo assim, enquanto você não tem um filho autista, ou quando você não tem um sobrinho, ou quando você não tem alguém na família, você realmente não se importa com isso, né? Eu digo assim, até como você falou para mim, me questionando, e eu falei lá no início, eu também não sabia dos direitos do autista, eu já sou advogada há quase 20 anos, vamos dizer assim, né? Então, nunca tive essa curiosidade de buscar isso. Então, realmente, a gente tem que sentir, né, na pele, e aí sim buscar. É a mesma situação com nutrição. Não sabia, nunca falou na faculdade sobre nutrição e crianças atípicas e autismo.
Na pós, fiz vários cursos, não se falava sobre isso. Pouco se falava quando eu fiz alguns cursos de genética e epigenética, mas era aquela pincelada. Então, assim, acaba que tem muita coisa envolvida, né? E que era pouco falado, inclusive os direitos. Lu, eu vou dar uma seguradinha porque surgiu a respeito da terapia alimentar com nutricionista. O plano de saúde deve cobrir? O adulto autista, funcionário público, também tem direito à redução de carga horária? Agora nós vamos colocar a doutora Luciana na saia justa, mas se ela não tiver a resposta, até porque é algo muito específico, depois a gente traz essa resposta para vocês. Sobre o plano nutricional, Luciana, o plano tem que cobrir o atendimento, se tiver solicitação do médico? Para nutricionista? Uhum. Sim, se tiver também previsão, se tiver pedido do médico, se tiver previsão contratual nesse sentido, sim, tem que cobrir, né? E a maioria dos planos tem, né? E uma coisa também importante que eu vejo assim, que as pessoas não têm conhecimento, que é bem pertinente essa pergunta, vamos supor, eu quero um atendimento com um neurologista. A gente sabe que aqui em Tuporanga não existe neurologista para atender nossas pessoas aqui em Tuporanga, né? Só tem Rio do Sul. Então, aí eu entro em contato com o meu plano e solicito para que seja marcada uma consulta. Aí ele pega e marca lá em Rio do Sul, na cidade de Rio do Sul. Mas eu não tenho condições de ir na cidade de Rio do Sul. Ou daqui a pouco em Blumenau. Se tiver um profissional aqui na minha cidade em Tuporanga que só atenda particular, eu posso estar exigindo que seja feita a consulta aqui na minha cidade, né? Nesse caso de neuro a gente sabe que não tem, mas vamos lá um outro exemplo. Eu posso estar fazendo a consulta aqui na minha cidade mediante reembolso, né? Eu não preciso me deslocar da minha cidade. E em caso de deslocamento também, esse trajeto que eu tiver de custo em relação a isso também deve ser custeado pelo plano de saúde, quando ele não disponibiliza na tua cidade que você reside. Ótimo. Ô, Lu, a questão de nutricionista, né? O plano vai fornecer ou vai passar pro cliente uma nutricionista da rede. E nós já sabemos que, assim como não adianta pegar um advogado sem especialidade em autismo, que não vai ter toda a base, a mesma coisa a nutrição hoje já é sabido. Ela precisa estar especialista no caso, porque as particularidades são inúmeras. Como que aí esse cliente faz? Porque o plano vai dar uma nutricionista, mas essa nutricionista não tem especialidade para tratar com a parte atípica. O pai e a mãe precisam fazer o quê? Tem um recurso? Como que faz? Pois é, nesse caso, eu até acho que deveria ser algo, então, específico no laudo médico. Desculpa. Daqui a pouco, se constar no laudo médico que precisa ser uma nutricionista especialista em nutrição para crianças atípicas, aí sim pode haver essa exigência. Agora, eu penso que só tiver lá, com consulta com uma nutricionista, aí não tem como também exigir do plano que seja especialista, né? Certo. Isso aqui fica de dica até para que eu saiba orientar. Eu tenho a doutora Stephanie Ortiz, que é a neuro que está aqui, também uma sugestão para a gente estar colocando isso no laudo, nas solicitações, né? Porque se a criança vai atender com uma nutricionista que não sabe as particularidades do autismo, que não sabe fazer modulação intestinal adequada, na verdade vai estar fazendo um atendimento sem resultado final, né? Sim. O adulto autista, funcionário público, também tem direito à redução de carga horária? Então, a lei diz que tem que comprovar o filho, né, autista ou dependente. Então, teria que ver se tem algo relacionado à lei onde a pessoa reside, né? Porque pela lei é a pessoa, se eu não me engano, é só o filho e dependentes e esposa, sabe? Não é diretamente para a pessoa, mas eu tenho que conferir isso e aí eu posso até depois dar um retorno aí concreto para essa pessoa que perguntou. Você pode escrever nos comentários, porque querendo ou não vai ficar ele em aberto. Pode ser, tá? Eu até anoto aqui e vejo certinho e eu dou um retorno bem concreto dessa pergunta. Ótimo. Benício, caso a criança tenha alta das terapias, o responsável perde o direito de carga horária reduzida? Isso é bem polêmico, porque na verdade assim, né, um dos requisitos né, a criança ser
autista, né, ter a deficiência comprovada e ter um plano terapêutico. Então, a partir do momento que ela pede o plano terapêutico, ela ganhou alta, aí eu acredito que sim, né, que daí volte a trabalhar. Por isso que até essa redução também tem que ver o que determina a lei de cada município, mas geralmente a cada 2 anos, 3 anos, eles fazem uma reanálise, né? Até para ver se perdura as mesmas condições da época que foi feito o requerimento. Então, tudo isso tem que ser analisado. Até também, Lu, porque vai ter que avaliar qual é as necessidades dessa criança, porque às vezes o nível 3 de suporte não está mais na terapia, se bem que para ter nível 3 e ganhar alta é um pouco mais difícil, mas às vezes até as demandas dessa, vai ter que estudar mais a fundo para ver quais as demandas que essa criança ou esse adolescente exige para que esse pai possa ou mãe permanecer ainda com essa redução de carga, né? Sim, até em dezembro de 2022, até a gente falando ali da parte do servidor público estadual e municipal, o STF estendeu esse direito à jornada. Então, assim, já teve uma decisão do STF onde estendeu essa jornada tanto para o servidor público estadual quanto municipal. Então, é onde eu falei lá no comecinho ali, né? Que por analogia a gente pode estar usando essa lei federal. E já, inclusive, um julgamento recente aí, né, do nosso STF, onde também já pacificou isso em relação a esse direito. Ótimo. Aqui a Lise perguntou sobre deve ser um profissional nutricionista e um terapeuta alimentar. Não tem muito a ver aqui com a questão do direito, mas daí, com relação à solicitação do médico, tem que ver qual é a particularidade da sua criança com relação a isso. Porque eu, por exemplo, com a nutrição, eu não faço terapia de chão, que é a terapia alimentar olho a olho da criança, né? Então, se você... E para fazer a terapia alimentar, tem que fazer o estudo clínico e dessa criança primeiro, e fisiológico. Então, se for esse o caso, precisa pedir a solicitação de nutricionista clínica para avaliação clínica, mais a terapia alimentar com a terapia de horas semanais, que daí também tem que sentar e traçar um plano terapêutico, ou até mesmo a neuro já prescrever essas horas, tá? É isso. A gente até aprende no curso e a gente tem visto isso na prática. Desculpa. A importância do laudo médico, né? Aqui no escritório, às vezes eu pego alguns laudos assim, né? Que, meu Deus, pronto, o laudo tá pronto e só coloca o nome da pessoa ali, da criança e o grau ali, o nível, né? Que agora é nível. Então, assim, nem especificou quais são a demanda dessa criança, o que ela efetivamente precisa, né? Aquele atendimento, né? Porque tem que ser personalizado. Cada autista é único, a gente sabe disso. Então, assim, até quando eu tenho alguns contatos com alguns médicos, neuro, eu sempre converso e falo, assim, da importância do laudo médico completo, né? Quais terapias que necessita, quantas horas semanais, se precisa de nutricionista, como a gente colocou, né, que seja uma nutricionista especialista. Mesma coisa segundo o professor, se precisa de assistente terapêutico, se não precisa. Então, especificar tudo isso, né, que é tão importante tanto para requerimentos dos direitos, quanto para o dia a dia dessa criança, né, para também os pais poderem seguir, acompanhar e dar um melhor atendimento para essas nossas crianças, né? Sim, até para a gente ir levando esses pontos depois para o neuro também, né? Porque algumas particularidades não são assistidas já no primeiro momento do laudo, são assistidas no decorrer. Por exemplo, o Federico tem hipotonia muscular, mas essa hipotonia muscular foi sabida por nós já antes de ir na neuro, mas a gente só recebeu essa informação que a neuro avaliou depois da segunda, terceira consulta. Então, subiu mais essa particularidade nele. E isso é muito importante de ser acrescido no laudo, porque além de fazer todas as terapias, de ter uma nutrição adequada com aumento de aporte de proteínas para a densidade muscular, para o crescimento dele junto com o crescimento muscular, também precisa de uma fisioterapeuta. Então, o plano não vai liberar uma fisioterapeuta se isso não tiver descrito, por exemplo, no laudo. É bem importante isso que você falou. Com certeza. Deixa eu ver se tem perguntinhas. Não. Vamos para minha próxima perguntinha, então. Qual
a relação, na verdade, ou qual o direito, Lu, que a gente já ouve falar muito sobre as passagens aéreas. Queria que você falasse um pouquinho sobre, mas eu quero ir além. Porque se fala sobre passagens aéreas, mas muitos dos países atípicos nem conseguem voar, né? Como que funciona com relação à questão de ônibus? Existe também desconto ou passagem gratuita através de ônibus pelo estadual, interestadual? Como que funciona isso? Tá, vamos lá. Em relação à passagem aérea, é importante frisar que quem tem o desconto é o acompanhante do autista, não é o autista. Então, o que deve fazer nesse caso, né? O autista ele deve comprar a passagem aérea normalmente, certo? Depois que ele compra a passagem aérea, aí sim, entrar em contato com a companhia da qual você comprou essa passagem e falar que você tem uma criança autista que é dependente de você e que você quer saber quais documentos são necessários para ingressar com esse pedido de redução, certo? Existem hoje 2 formulários, que é o FREMEC. O FREMEC, ele é válido para 1 ano, então a partir do momento que o médico preenche esse documento e você junta com o laudo médico e a documentação exigida pela companhia, você pode estar solicitando e você tem esse benefício garantido por até 1 ano, certo? E tem também o MEDIF. O MEDIF daí é para uma única viagem. Então vamos dizer assim, que tu não tem interesse em viajar mais, é só essa viagem. Então você pode estar preenchendo esse documento MEDIF, que ele é para uma viagem de ida e volta. Todos esses documentos precisam ser preenchidos por um médico, não precisa ser um neuro, pode ser qualquer médico, né? E aí você manda para a companhia e geralmente pela lei seria até 3 dias, né? Para eles te darem um resultado. Mas tem levado uma média de 15 dias. E a gente tem tido bastante êxito em relação a isso, já administrativamente, sem ação judicial. Tive já casos também de negativa, que também tivemos que ingressar com ação judicial, mas a grande maioria das companhias tem deferido já o benefício administrativamente. Certo. Isso em relação às passagens aéreas, né? E com relação aos ônibus, conta pra gente, porque é mais uma coisa que ninguém fala, né? Só se fala de passagem aéreas. E o papai e a mamãe que precisa, que não tá lá, não é numa capital, tá numa cidadezinha menor, precisa ir em busca do neuro em outra cidade, daí vai fazer o pagamento, às vezes, do neuro particular, mas daí tem o custo todo de uma viagem. Como que funciona? Quais os recursos que eles podem ter com relação ao ônibus? Então, vamos lá. Como a gente estava falando ali, né, Joyce, antes da live, realmente existe essa lei no Brasil, né, onde as pessoas com deficiência, né, não são só os autistas, são as pessoas com deficiência, elas podem estar requerendo esse passe livre, né, para essas viagens intermunicipais, tanto de ônibus, até eu coloquei aqui, né, ônibus e trem. E então, assim, pode estar requerendo esse benefício. Ele pode ser solicitado tanto online, como você pode até o CRAS do seu município e também perguntar a documentação necessária e fazer esse pedido, tá? Realmente, os requisitos são, né? A pessoa ter a deficiência, né? No caso, como a gente sabe, o autismo é considerado uma pessoa com deficiência, então, tendo o laudo médico. E a renda familiar tem que ser de até 2 salários mínimos, tá? Isso é bem importante, porque só consegue realmente esse passe livre o autista e mais um acompanhante, né? Terão essa passagem gratuita nesse caso, mas tem que cumprir esses 2 requisitos. Ótimo, então existe essa possibilidade também, e é importante, Sim. né? Eu até anotei aqui, né? Porque eu não sei a lei de cor, né? Mas eu até anotei aqui, que é a Lei Federal 8.899/94. Então, tu vê, uma lei aí de 30 anos, né? Nossa. E, Lu, como você falou, independe de suporte, nível 1, 2 ou 3, Depende de suporte. A autista é considerada deficiência e tem esse direito. Vamos falar de nutrição e direito para nutrição. Qual é a minha realidade de consultório hoje? Até porque eu atendo o Brasil inteiro. E como eu atendo o Brasil inteiro, eu me deparo com papais e mamães que têm filhos em escola pública
em escolas particulares. Quando a gente tem o acesso à escola particular, facilita o processo, né? Uma cartinha, um encaminhamento já resolve a situação. Quando a gente está num colégio público, né? A gente precisa, às vezes, fazer a alimentação especial dessa criança, porém, não é permitido. Até vou ler aqui para... eu tinha te perguntado se tinha legislação sobre isso, né? Bom. E aí, quando isso acontece, alguns municípios têm a nutricionista ali muito presente, né? E que, por exemplo, a minha criança é autista, seletividade alimentar, e ela só come coxinha. Porque em algum determinado momento o pai e a mãe conseguiram dar coxinha, essa criança comeu e o pai e a mãe estão felizes da vida porque essa criança comeu coxinha. Chegou para o meu atendimento, a gente precisa explanar. Eu faço toda a parte clínica, fisiológica, suplementação para diminuir, melhorar paladar, diminuir desnutrição, porque essa criança está desnutrida, se ela tem essa seletividade severa. Só que daí essa criança vai para a escola e passa as horas inteiras da escola sem comer. Por quê? Porque não pode levar coxinha, porque tem legislação dizendo que as cantinas não podem, né? A alimentação escolar não pode mais ter frituras, guloseimas, refrigerantes, enfim. E que eu super apoio, né? Mas aí quando a gente chega nesse momento e faz a cartinha, a nutricionista de lá está respaldada por outra lei, que diz que não pode entrar esse alimento na escola. Como que a Nutri daqui faz, como que a Nutri de lá faz, como que esse papai e essa mamãe fazem meio uma orienta de um jeito, a outra orienta de outro. Tá, então vamos lá. Em relação a esse teu questionamento, achei bem pertinente e novo para mim, né? Então eu fui buscar informações a respeito, até para poder passar algo para vocês aqui que realmente pode acontecer e realmente é o correto, vamos dizer assim, né? Existe a lei federal sobre alimentação saudável nas escolas, né? Então, assim, hoje existem nutricionistas nas escolas, principalmente públicas, onde, como tu falou, né? Na verdade, essa questão da alimentação saudável, tu super apoia, mas tem casos específicos e diferenciados, como você comentou da criança que só come coxinha, que tem que ser feito algo diferente. Aí eu fui em busca dessas informações, até conversei com a secretária da Educação aqui do nosso município de Tuporanga, conversei com uma nutricionista municipal também, que prontamente me atenderam, e aí coloquei a situação para elas até comentaram que essa questão do autismo ainda é realmente tudo muito novo para todo mundo, e eles estão sempre abertos a fazer o melhor para essa criança. Então, o que eles colocaram? O que elas colocaram para mim, né? Se essa criança realmente não come a comida ofertada pela escola, ele não pode ficar sem comer, como você falou, seja meio período, seja um período inteiro. E o ideal é comer a comida da escola. Então, tem muitos casos que elas mesmo ali já preparam uma comida diferenciada para a criança. Então, o que elas colocaram? Que a nutricionista responsável por essa criança, com o teu relatório, com o laudo médico, ir junto nessa escola, conversar com a nutricionista do município, conversar com a direção e juntos adaptarem um cardápio ou algo melhor para essa criança. Então, assim, vamos dizer assim, eles podem estar ofertando uma comida diferenciada, mas se mesmo assim não for do agrado dessa criança, essa criança não comer esse tipo de alimentação, também pode ser disponibilizado de trazer a comida de casa. E aí eu até comentei, mas vamos lá, e se for uma comida não saudável? Se essa criança não come nada saudável, por exemplo. Claro que com o tempo a ideia é mudar isso e fazer com que ela coma saudável, porque ela não vai poder comer sempre essas comidas, né, frituras, a gente sabe o quanto que faz mal. E aí elas comentaram assim, que cada caso é único. Então realmente se for uma seletividade alimentar muito forte e precisar de algo bem assim específico, também pode ser autorizado. Inclusive, elas colocaram isso para mim, só que eles vão ter que fazer alguma logística, alguma coisa para também essa criança não estar comendo lá no meio das outras que estão comendo às vezes o arroz, o feijão, né?
e tá lá outra comendo um todinho e uma bolacha recheada, por exemplo, né? Então, mas assim, pelo menos aqui, com a conversa que eu tive, Joyce, é bem no sentido assim, de que a conversa entre os pais, a nutricionista particular, terapeutas, eles são sempre receptivos e a ideia é sempre atender e defender os melhores interesses do aluno, tá? Certo. E aí, Lu, vou além, né? Vamos supor que a região que tenha esse atendimento, esse pai e essa mãe não seja Ituporanga, como no meu caso, atendo o Brasil inteiro, e a gente teve já negativas, por isso que eu tô te questionando. Sim. Porque a nutricionista de lá responde que ela tá respaldada pela lei, sim, né? Então, sim, a lei da alimentação saudável, eu tô respaldada com uma particularidade, uma criança com diagnóstico, e ela tá respaldada pela lei, que não pode, e ela sim pode responder judicialmente sobre isso também. Sim. A minha pergunta é, esses pais que tiverem essa negativa, que às vezes até a nutricionista de lá esteja tentando fazer uma terapia alimentar, porém ela não se especializou, então ela não sabe as particularidades, sensibilidades, tratar com uma crise dessa criança, né, durante essa tentativa de introdução alimentar ou de prática de terapia alimentar. Então, se esses pais tiverem a negativa, há a possibilidade também de fazer um recurso judicial, uma solicitação extra, daí eu não sei como funciona. Sim, assim, né? Eu acredito que sim, né? Realmente, se há algo muito pontual e que realmente não há outra alternativa para essa criança, ela não pode ficar sem comer, né? Então, eu penso que sim, se a gente fundamentar muito bem isso, explicar a demanda específica com os teus estudos, com o teu relatório, eu acredito que possa sim ingressar com uma ação e o juiz vá deferir aí até uma liminar, alguma coisa, para que seja servido algo diferente para essa criança atípica, né? Ótimo. Eu te pergunto... Ó, até a Vanessa colocou ali, né? O bom senso, né? Isso, o bom senso. Porque assim, ó, eu tô com mais de 20 crianças com essa particularidade e dificuldades de estar levando alimentos porque não é permitido, né? E como que deixa essa criança em ambiente escolar, né, por um período inteiro ou que seja meio período sem se alimentar, né? Por exemplo, tem criança que só toma uma mamadeira com 5 anos, com 7 anos. Então, são particularidades e que precisa já ser assistida de outra forma. E precisa ter esse olhar diferenciado, né? A gente não fala assim, porque meu filho é autista, eu quero que passe a mão na cabeça, ou eu quero que... Não é isso, né? Mas tem casos que realmente é diferente, como esse teu caso está se falando. Então, é um caso, né? Quantas crianças tem? Né? E aí acontece que os pais ficam desesperados. E a longo prazo, chega pais falando super normal. Meu filho não come o tempo inteiro na escola, mas como assim? Não pode levar alimentação, então enquanto ela tá ou ele tá na escolinha, ele não faz refeição nenhuma. Então, é algo para ver como isso é corriqueiro e como o pai e a mãe recebem esse comando de não, eles também ficam sem saber, porque não tem argumento, né? Não sabem como se comportar ali, né? Até porque não tem a resposta de lá vem como que não pode, a lei não permite. Então, se a lei não permite, eu preciso dar vaga para o meu filho estudar, eu nem vou mais bater de frente, né? Por isso que eu quis trazer. É onde a gente falou lá no início, né? Que as pessoas acabam aceitando, né? Isso. E não buscam os seus direitos, né? Então, realmente, eu acho que nesses casos pontuais, assim, acho que tem que realmente buscar algo e fazer valer os direitos, né? Isso mesmo. Ótimo. Lu, as minhas perguntinhas atípicas aqui são essas, mas eu queria que você complementasse com mais alguns direitos que eu não explanei ou que eu não pensei aqui, que são mais comuns ou que estão acontecendo no escritório. Então, vamos lá. Como a gente já está falando de escola, né, escolas públicas, escolas particulares, eu vou, então, para finalizar, eu vou pontuar alguns direitos escolares dos alunos. Pode ser? Pode, ótimo. Então, vamos lá. Todo autista, né, tem direito à matrícula e em qualquer escola pública ou privada, certo? Não pode haver essa negativa por ser autista. Inclusive, se comprovado que a escola negou a matrícula para crianças autistas, elas podem responder até criminalmente, certo?
Outro, direito ao acompanhante educacional especializado. Então, igualmente, se tiver um laudo médico onde consta que essa criança atípica precisa de acompanhamento de um segundo professor, a escola tem que disponibilizar. Seja a escola pública ou privada, né? Muitas pessoas às vezes têm a dúvida, mas a escola particular também tem que fornecer? Sim, também tem que fornecer, certo? Outro que eu coloquei, direito à adaptação curricular e ao plano educacional individualizado, né? Então, assim, isso está sendo muito cobrado nas escolas agora. O autista, constando no laudo médico que ele necessita de uma adaptação no seu currículo, a escola tem que fornecer, tem que fazer tudo isso conforme o melhor para ele. Vou dar um exemplo até do meu filho. O Gustavo, ele tem limitações, né, como a maioria dos autistas. Para ele, se ele pegar, vamos supor, uma prova, né, uma avaliação, que tenha uma pergunta de 4, 5 linhas, ele não vai nem conseguir concluir a leitura da pergunta, quanto mais as respostas, né? E não é porque ele não sabe o conteúdo, e sim porque é muito extensa, e ele não tem essa habilidade para leitura e interpretação, mas ele tem um conhecimento. Então, tem que ser feita uma adaptação para que essa pergunta seja mais objetiva, não tenha as famosas pegadinhas, né? Os autistas, eles não sabem diferenciar as pegadinhas, né? Então, tem que ser muito objetivo. Então, tem que haver essa adaptação curricular e esse plano educacional individualizado. Tanto em escola particular quanto privada, pública, desculpa. Então, isso também é uma exigência, né? Uma determinação legal e também que os pais podem exigir das escolas. E o último, e que eu acho um dos mais importantes, que a gente sofre como mães, pais atípicos, é a inclusão, né? Então, o autista tem direito à inclusão em todos os setores da escola, né? Ele tem que ser incluído, ele tem que ser respeitado, seja na educação física, seja na hora do lanche, seja na hora das atividades de um modo geral, né? A gente tem que incluir os nossos autistas, gente, porque eles sofrem muito, principalmente quando meu coleguinha não dá bola, ele não me dá atenção, né? Então, assim, quando eles trazem essas coisas pra gente, a gente sofre muito, né, como mãe. Então, assim, esse é um direito também, que é a inclusão social. Então, seria isso que eu tinha também separado aqui para trazer para vocês. E também quero te dizer, né, Joyce, que agradeço imensamente esse convite. Fiquei muito feliz quando a gente combinou essa live lá no encontro da CAI, né, o nosso primeiro encontro lá no seminário. E a gente ficou, assim, falando, né, da importância de a gente divulgar isso. Eu falei ainda do teu lindo trabalho, né, que tu tens feito aí com nossas crianças atípicas. Não só atípicas, né? Tu atende crianças também típicas. E a gente sabe o quanto é importante a alimentação, né? O quanto que isso influencia no dia a dia deles, né? Principalmente o açúcar, principalmente. Então, assim, realmente eu fiquei bem feliz com o convite e espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho de informações. E quem sabe a gente marca aí em breve uma outra live para tratar de outros direitos, porque a gente sabe que tem muitos, né? Tem muitos direitos, a gente só falou alguns, né, Joyce? Isso, até porque é tantos que aí se torna um assunto muito longo. E a gente pode falar ele em etapas. E, na verdade, quem tem que agradecer sou eu. Porque, querendo ou não, aqui o canal eu passo informações sobre nutrição, sobre metabolismo, sobre muitas coisas que foi um universo todo novo para mim. Eu era formada há 12 anos, há 10 anos quando comecei a estudar e eu não tinha ouvido falar em nutrição, né? Ouvia falar em bem-estar, em intestino e cérebro, mas direcionada a emagrecimento, a bem-estar, a prevenção de depressão. Não em tratamento, em potencializar neurodesenvolvimento, a diminuir neuroinflamação, né? Saber que a alimentação vai ajudar na limpeza desse meu fígado, desse meu cérebro, a melhorar o funcionamento do meu intestino, e isso pode potencializar o neurodesenvolvimento do meu filho, né? Então foi Frederico que trouxe esse novo mundo para mim. Eu falo que eu agradeço o laudo? Não, porque houve o sofrimento,
tem um luto envolvido nisso, tem um coração machucado em muitas das vezes, mas foi o que fez buscar essas informações com tanto zelo, com tanta intensidade, mas ao mesmo tempo é o que firma fazer isso. Abrir mão do tempo que era para estar de lazer com família, para trazer conteúdo gratuito para as famílias, para saber que, tipo, para tentar dizer assim, olha, tem tanta coisa, mas pega um pouquinho do que a gente tem, porque o que a gente tem é muito pouquinho, e pega isso para você, sabe? Que é informação de qualidade, que a gente foi com o coração cheio de amor para acolher, porque a gente entende as suas dificuldades, suas particularidades, e que às vezes a tua cultura social, ou o meio, ou você mal se deparou com um diagnóstico e ainda não sabe o que fazer com isso. Então, pega um pouquinho disso para você, né? E que é de forma gratuita, de coração, porque a gente tem motivação, que é o trabalho, que é o atendimento, que é ter mais clientes, mas ao mesmo tempo que não é o principal objetivo, é realmente trazer informação para essas famílias, porque no consultório eu fico abismada com os pais e as mães tão conformados com o não pode. Não pode, eu não consigo, com a negativa, eles não liberam. Isso, sabe? Não, eu não vou fazer porque o plano de saúde negou. Eu vou pagar particular. Eu falo, não vai pagar particular, porque a minha consulta já é particular e isso você tem direito. Então, sabe? Às vezes, porque... realmente... dissipar, né? Eu sempre falo, né? A importância de a gente dissipar, né? Eu acho que a rede social tá aí para isso, para a gente poder falar e divulgar essas informações, né? E realmente eu acho que isso é sensacional, assim. Eu não era muito adepta a divulgar no Instagram, de fazer vídeos, fazer lives, mas a gente vê que isso é importante, né? E eu coloco, digamos, falando de mim, né? Eu vejo que isso é como se fosse uma missão, né? Eu acho que é uma missão que me tocou no meu coração e principalmente para ajudar principalmente as famílias carentes, né? Porque quem ainda, claro, tem toda essa repercussão do plano de saúde hoje em dia, mas ainda quem tem um plano de saúde, né, Joyce, ainda é privilegiado. Agora, quantas famílias que não têm, né? Que precisa, que depende de um SUS, que depende do poder público para fazer valer seus direitos. É mais difícil? É mais complicado, talvez? Sim. Mas também tem jeito. Tem como se fazer, né? Então... Pode concluir. E era um ponto que eu ia falar que talvez a próxima live nossa possa ser falando para famílias que trabalham, que precisam, que dependem do SUS, de terapias, de medicação. Porque eu tenho famílias que atendem comigo que são reféns do SUS e que estão sem poder pegar medicação por conta de N situações. Tem prescrição de medicações que na bula diz que só pode após determinada idade, mas o neuro já está prescrevendo e essa família às vezes não tem condições de fazer o pagamento, né, a aquisição dessa medicação todos os meses e acaba deixando essa criança mês com medicação, mês sem, porque a gente sabe que a parte financeira impacta, então talvez seja a sugestão da nossa próxima live, conversar sobre isso. E assim, até para dar um spoilerzinho, então, né, a medicação da mesma forma, gente, medicação, terapias, é um dever do Estado como um todo, está previsto na nossa Constituição Federal. Então, o Estado tem que fornecer a medicação. Tem que fornecer. A criança não pode simplesmente deixar de tomar, como você falou. Imagina um remédio controlado. Um dia eu tomo, outro dia eu não tomo para não gastar. Não pode. Isso é... Meu Deus. Eu fico até ruim com isso, assim. Isso. Não pode, gente. Então, tem que buscar os direitos. Então, ó, já temos pauta para a próxima live. Lu, eu vou ler um pouquinho aqui os comentários. Parabéns pela dedicação para trazer informações relevantes na área do direito e nutrição. Parabéns, meninas. Foi excelente abordagem, apesar de curto o tempo, foi irretocável. Ai, que delícia. Parabéns pela dedicação de vocês. Coraçãozinhos, palminhas, parabéns pelo esforço, meninas. SUS tá horrível, principalmente em Tuporanga, não tem profissional. Eu também tenho algumas clientes aí na live. Muito obrigada por prestigiar. Obrigada por vocês estarem aqui. Né? Fica a família ali, ó. Minha família tá em peso ali também. Eu vi. O Gustavinho, a Júlia. Legal. Muito obrigada, tá? Obrigada de coração.
Vou deixar a live salva aqui, vou deixar o contato da doutora Luciana marcado aqui para vocês. Ela atende na minha cidade, que é Ituporanga, mas acredito que ela pode dar suporte ou consultoria para quem estiver aqui assistindo, que seja pelo Brasil inteiro, tá? Assim sim, eu faço consultas online também, tá, Joyce? Isso. Até tem que entrar aqui no meu perfil, na bio ali tem vai direto pro meu WhatsApp, tudo certinho, dá pra gente fazer esses agendamentos. Isso, então se você tá assistindo aqui a live, depois que ela ficou salva, você consegue fazer contato com ela, tirar dúvidas. E Lu, então, tá. Um beijo grande. Obrigada também. Boa Tudo noite. De bom e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.